Fala pessoal, a gente volta ao canal Guia do Saneamento. Aqui está falando o professor Thiago Belli, que vai conversar com vocês hoje sobre uma situação peculiar, uma situação muito importante no processo de lodos ativados, que é o crescimento excessivo de bactérias filamentosas, como vocês veem em tela aqui. Pelo que a gente vem debatendo aqui no canal, a gente sabe que lá no processo de lodos ativados tem que existir um equilíbrio entre essas bactérias filamentosas e as bactérias formadoras de floco, para que você tenha um floco de fato pesado, grande, denso, que vai sedimentar lá na etapa do decantador secundário, não é mesmo? E assim produzir o nosso clarificado. Só que às vezes isso não sai conforme a gente gostaria. E aí você tem um desequilíbrio desses micro-organismos. E no caso da presente aula, um desequilíbrio no sentido de ter uma floração excessiva de bactérias filamentosas. Essas bactérias, esses micro-organismos que vocês veem aí, eles se projetam para fora do floco e aí torna ele pouco denso de forma que ele não sedimenta adequadamente. E aí como resultado você vê uma perda de biomassa no decantador secundário, né? Que é uma situação bastante indesejável para o sucesso operacional desse reator, né? Então, tendo em vista toda essa importância, essa problemática, pessoal, o que será que causa esse crescimento excessivo de bactérias filamentosas? Quem são essas bactérias filamentosas, né? E o que a gente pode fazer para conseguir contornar, minimizar a presença delas? É isso que a gente vai abordar no vídeo de hoje. Bem, pessoal, então a gente já entendeu que a presença excessiva dessas bactérias filamentosas é prejudicial ao tratamento, né? Uma vez que ela não vai sedimentar adequadamente lá no nosso decantador secundário, né? Mas antes da gente partir para ver que tipo de bactéria que pode ocorrer, quais são as causas, vamos pensar da seguinte forma, né? Qual é a composição do lodo de um processo de lodos ativado? Então, quando você vai ao microscópio óptico para fazer análise do seu lodo, você fatalmente vai enxergar diversos protozoários presentes, como vocês veem em tela aqui. Mas a depender do como você está operando o seu reator, pode então ocorrer esse crescimento, pode ter esse surgimento de bactérias ali, filamentosas, excessivo, como vocês veem em tela aqui, um bulking filamentoso bem intenso, e que atrapalha em demasiado o seu processo, né? O lodo fica mais viscoso, além de não sedimentar adequadamente. Isso lá para o decantador secundário é muito ruim para a ética, como a gente já conversou, né? Mas quais são as causas então? Quais são as causas? O que leva ao surgimento desse tanto de bactérias filamentosas que vocês veem na frente, né? Que vocês veem aqui na imagem? Bem, pessoal, é multifatorial. A gente tem várias causas que juntas podem contribuir para o crescimento excessivo desses micro-organismos. Como vocês veem aqui, ó, relação ácido-breno pode ser o motivo, nível de oxigênio dissolvido, disponibilidade de nitrogênio e fósforo, né, disponibilidade de nutrientes no teu esgoto. Será que está balanceada essa relação? Será que não tem muita matéria orgânica para pouco nitrogênio? Tem que pensar que o processo de lodos ativados é uma caixa em que você tem uma série de micro-organismos vivos que dependem de uma relação mínima de nutrientes para formar uma bactéria, né? E aí se você começa a fornecer um esgoto que não esteja equilibrado desse ponto de vista, você pode favorecer um ou outro tipo de micro-organismo que tem mais habilidade, mais facilidade em lidar com condições desequilibradas de nutrientes, né? Então o que mais? Ó, valor de pH, idade do lodo, também podem ser fatores que favorecem o crescimento dessas bactérias filamentosas. Então veja que é multifatorial, tá, pessoal? E quando a gente vai lá no livro do Metcalfe-Ed, que é um dos principais aí, livros internacionais sobre tratamento de esgoto, vocês percebem aqui, ó, deixa eu pegar minha caneta para mostrar para vocês, que nós temos o tipo de filamento, né, o tipo de bactéria filamentosa e a causa. E aqui ele cita, ó, baixa concentração de oxigênio dissolvido, baixa relação A sobre M, né, que é a relação alimento sobre micro-organismo, ó, valor de pH, deficiência de nutrientes, e cada uma dessas situações vinculada a um provável tipo de bactéria filamentosa. Ó, AS natans, Mycotrix parvicella, a tipo 1701, então tem vários tipos de bactérias filamentosas que podem ser causados por um único parâmetro em desordem ali no reator, tá? Então, vocês vão perceber ao longo da aula que é de grande importância a gente identificar qual é o micro-organismo que está presente, qual deles, né? Tem uma lista aqui grande, e qual é o fator que pode estar acelerando a sua proliferação, tá? Então entendo que lá no reator é uma disputa pelo ambiente. Aquele micro-organismo que encontrar condições mais favoráveis vai prevalecer sobre o outro, no caso o outro e as bactérias formadoras de floco, tá? E aí, de encontro ao que o livro do Metcalfe aborda, vejam que nesse artigo que eu printei para vocês aqui, ó,
ó, deste ano inclusive, 2023, publicado na World Research, nós temos que os colegas aqui trouxeram um levantamento, né, uma revisão sobre o parâmetro operacional lá do reator e qual bactéria filamentosa teve seu crescimento acelerado em função desse parâmetro que estava abaixo. Por exemplo, baixo oxigênio dissolvido, teve uma porrada de micro-organismo aqui que proliferou desses filamentosos, né? Com destaque aqui, ó, Mycotrix parvicella, que é uma que a gente vai abordar daqui a pouco no vídeo, muito porque ela aparece com grande abundância em diversos reatores, então a gente vai dar um zoom maior nela. Também, vejam só, o tipo 021 também, vinculado a baixa concentração de oxigênio dissolvido. O que mais? Essa S-natans também, acaba sendo bastante citada aí na literatura. Então veja que você tem uma série de parâmetros operacionais vinculado ao crescimento de uma bactéria específica. Tá? E aí um ponto que eu chamo a atenção também, pessoal, veja, é aqui, ó, aquilo que a gente estava conversando sobre a ausência de nitrogênio e fósforo, né, uma disponibilidade inadequada, insuficiente desses nutrientes, sendo citado aqui, ó, como causadora da presença, por exemplo, dessa bactéria aqui que a gente vai falar um pouco mais à frente, né? A tipo 021. Então, é muito oportuno que você olhe para o seu esgoto e veja quanto de nitrogênio, quanto de fósforo, quanto de matéria orgânica e verifique essa relação entre esses macronutrientes presentes ali, tá bom? Já a gente vai abordar mais um pouco sobre essa temática. E aí, pessoal, uma ferramenta muito útil para que você identifique qual daquela coluna toda ali de micro-organismos que vocês viram é o que está presente na sua ET, né? Qual deles? Aí a microscopia óptica é uma ferramenta até simples, mas muito útil para fazer essa identificação. E ela funciona bem no visual, né? Você coloca ali um aumento de 1000 vezes em óleo de imersão e aí você vai avaliar comprimento do filamento, forma do filamento, tamanho da célula, formato, se tem presença de grânulos de enxofre como se fossem pontinhos ao longo do filamento da bactéria. E com isso você consegue ter uma certa classificação e identificar qual deles será e vincular a algum determinado parâmetro. O que a literatura mostra pra gente em relação a essa possível bactéria que se identificou? Será que é falta de oxigênio? Será que é uma relação sobre e baixa? Será que é uma falta de nutrientes? Então o caminho é bem investigativo mesmo. Agora, se você dispõe de um laboratório um pouco mais estruturado, você também pode fazer o sequenciamento genético bacteriano ou enviar para um laboratório que faça isso, né? Muito mais fácil agir dessa maneira. E lá eles vão submeter isso a uma ferramenta de biologia molecular que vai identificar pela sequência genética da bactéria, né? A sequência de DNA ali, as bases nitrogenadas, né? Qual vai ser o gênero dessa bactéria que está presente. E aí você, de repente, já consegue vincular com a literatura qual seria o fator causal dela que está ali. Será que é oxigênio? Será que é A sobre M? Será que é a idade do luto? Será que é pH? Então é mais uma ferramenta muito importante aí para que você possa ter mais certeza na identificação. Até porque ali no microscópio óptico você precisa ter uma certa habilidade com o equipamento, ter um certo conhecimento para poder identificar, né? No caso aqui do sequenciamento genético bacteriano, você manda uma empresa, ela vai parear, vai comparar a sequência genética desse micro-organismo abundante do seu lodo com um banco de dados. E aí vai dizer, classificar para você de uma maneira mais assertiva. Bem, pessoal, então a gente viu como identificar esse micro-organismo. Agora vamos olhar com um pouco mais de cuidado para essa danadinha aqui, ó, essa primeira Mycotrix parvicella, que é uma das mais abundantes, umas que mais aparecem quando você tem o booking de bactéria filamentosa. Vamos olhar para ela e analisar 4 parâmetros operacionais adidulosos ativados que podem levar à sua proliferação. E, ao mesmo tempo, tentar corrigir o que a gente pode fazer com esses parâmetros aí para que ele não fique na faixa ideal do crescimento desse micro-organismo filamentoso. Bom, então vamos começar pelo nosso A sobre M. Antes de mais nada, pessoal, é importante olhar para esse gráfico aqui, ó, e perceber o seguinte. Veja que a linha vermelha descreve para a gente a taxa de utilização de substrato. Vamos interpretar aqui a taxa de consumo de DBO, por exemplo, para as bactérias filamentosas, a linha vermelha, ao passo que a linha azul, aqui embaixo, ó, descreve essa mesma coisa, mas para as bactérias formadoras de floco. Tentem entender aqui nessa representação do lado, ó, como se as bactérias formadoras de floco fossem esses pontinhos amarelos e as bactérias filamentosas esses risquinhos azuis. Então isso aqui seria um floco ideal, ele está bem equilibrado, seja pelo tanto de bactérias formadoras de floco, seja pelas bactérias filamentosas. Então formar um floco que
que vai sedimentar adequadamente. Mas quando você tem esse bulk inflamatoso, não é exatamente assim, né? Você tem muito mais esses risquinhos azuis do que as bolinhas amarelas. Isso acontece pela seguinte situação, pessoal. Quando a gente expõe o reator a uma relação A sobre M baixa, ou seja, uma baixa quantidade de alimento por quantidade de micro-organismo, o que acontece? Você está trabalhando numa faixa aqui, ó, de baixa concentração de substrato. Tá? Baixa concentração de substrato. Vamos subir aqui, ó. Quem é que tem uma maior velocidade para capturar substrato? A linha vermelha, né? onde vai bater aqui em cima. Ao passo que a linha azul, que é das formadoras de floco, tem uma taxa de utilização de substrato menor aqui. Quem você acha que vai proliferar com mais abundância no reator? Obviamente aquela que tem uma maior taxa de utilização de substrato, porque ela é mais rápida, ela vai conseguir se utilizar primeiro dessa matéria orgânica que estiver disponível ali. À medida que você vai aumentando a quantidade de substrato e, por consequência, aumentando o A sobre N, o que vai acontecendo? A linha vermelha vai desinclinando e a linha azul segue aumentando, né? Até que você tem a linha azul superior à linha vermelha. O que isso quer dizer? Que numa alta concentração de substrato, ou uma concentração maior, agora quem tem uma maior taxa de utilização é a linha azul. Ó. Agora é aqui. Isso quer dizer que as bactérias formadoras de floco com uma alta concentração de substrato conseguem prevalecer frente às bactérias filamentosas. Então vai daí que você já imagina que se a Mycotrix parvicella tem uma maior proliferação embaixo A sobre M, é conveniente trabalhar com um reator com A sobre M superior. Como é que eu vou fazer isso lá na prática, professor? Bem, você pode, por exemplo, baixar a idade do lodo, porque quando você diminui a idade do lodo, você aumenta a relação A sobre M. Tem menos micro-organismos com a mesma concentração de substrato, o A sobre M vai lá em cima, e aí você tende a favorecer o crescimento das formadoras de floco frente às bactérias filamentosas. Claro que isso não é da noite para o dia, tá, pessoal? Leva um tempo para que esse processo seja corrigido. Ó, trouxe para vocês aqui a equaçãozinha do A sobre M. Então, quando o A sobre M está maior, você pode descartar mais lodo para baixar o SSV e assim favorecer uma maior disponibilidade de substrato frente à quantidade de micro-organismos existentes. Vai levar um tempo e isso vai favorecer então que as da linha azul aqui, né, as formadoras de floco predominem no reator. E aí, para ilustrar esse efeito do A sobre M sobre o IVL, que é um indicativo se o lodo está sedimentando muito bem, né, o índice volumétrico do lodo, inclusive tem um vídeo no canal aqui abordando esse assunto. Vejam, ó, essa tabela traz pra gente, retirada desse artigo aqui de baixo, ó, em 2020, quando o A sobre M foi aumentado de 0,15 para 0,3, o que aconteceu com o IVL? Ó, ele diminuiu, foi de 240 para 80, ou seja, o lodo sedimentou muito melhor. Dá uma olhadinha lá no vídeo de IVL para interpretar o que esse valor significa. Então você aumenta a disponibilidade de substrato, o IVL melhora, ou seja, a propriedade de sedimentação do lodo melhora à medida que o A sobre M aumenta. Ó, a gente tem outros exemplos aqui. Quando aumentou de 0,9 para 0,21, o IVL foi de 220 para 150. E assim vai, tem várias pesquisas aqui citando esse efeito. Tá? Então é muito importante que você, caso tenha um bulk de filamentosa no teu reator, dá uma olhada no teu A sobre M e vê se é possível aumentar ele controlando a idade do lodo. E às vezes, pessoal, isso é comum, sabe quando? Você vai dar o start na estação e muitas vezes o reator está conectado a uma rede coletora ainda incipiente, que não cobre grande parte da cidade. E o que acontece? O reator foi projetado com um volume de final de plano. E aí você está alimentando com uma vazão pequena. O que vai acontecer? Olha só, o COV, a carga orgânica volumétrica do teu reator, tanto que você aplica de carga orgânica por volume de reator, vai dar baixo. E se ele der baixo, o teu A sobre M também vai dar baixo. E aí você tem um cenário que, de repente, pode favorecer o crescimento dessa Mycotrix parvicella. Então vejo que a partida do reator, sobretudo nesses cenários em que a vazão está muito aquém do qual o volume do reator foi projetado, pode resultar num lodo mais entumecido. Tá? E aí qual seria o valor do A sobre M para que a gente se norteie para saber se está alto ou se está baixo? Ó, o A sobre M de lodos ativados convencional fica nessa faixa aqui, ó, de 0,3 a 0,8 kg de DBO por quilo de sólidos isolados por dia. Ao passo que lá do aeração prolongada trabalha numa faixa mais baixa, tá? E faixa baixa você já sabe que tem a possibilidade de ter esse lodo aí entumecido, claro. Não quer dizer que sempre que você vai trabalhar com A sobre embaixo vai gerar excessivo de bactérias filamentosas. É um fator que está contribuindo. A gente já viu ali que é multicausal, né? Tem vários fatores que podem contribuir. Então, é menos provável que você tenha um bulk de bactérias filamentosas
num convencional do que numa aeração prolongada, por exemplo, do ponto de vista A sobre M. Então vamos olhar agora para outro fator. Já falamos do A sobre M, eu vou falar agora do oxigênio dissolvido. E aí, pessoal, a ideia é muito parecida com A sobre M. Como as bactérias filamentosas apresentam vantagens competitivas aí devido à sua maior área superficial, porque ela se espalha, né? Ela tem uma ramificação que ocupa uma grande área. Quando você tem um licor misto com baixo teor de oxigênio dissolvido, quem vai ser favorecido vai ser aquelas que conseguem capturar devido a essa maior ramificação, no caso as bactérias filamentosas, em detrimento às bactérias formadoras de floco. Então veja, essa alta área superficial das bactérias filamentosas facilita com que ela capture oxigênio quando ele está em concentrações limitantes ali no licor misto. Então vai daí que você já imagina que um reator que está operando com uma concentração de oxigênio dissolvido baixa tende a favorecer o quê? As bactérias filamentosas, não é? E aí, pessoal, esse dado aqui reforça pra gente essa ideia, olha só. Em baixas concentrações de oxigênio dissolvido, os filamentos dessa Micotrix parvicella são longos e regulares, ou seja, são perfeitos, como a gente tinha visto ali naquelas imagens anteriores. Mas quando o UAD aumenta, essas células são produzidas de forma mais deformada, vazias. Então, o que a gente conclui? Que baixa concentração de oxigênio dissolvido é um fator que pode facilitar o crescimento dessas bactérias. Então, qual o valor para a gente minimizar esse risco? Bem, valores acima de 2 mg por litro já traz para a gente uma condição em que as formadoras de floco não seriam tão prejudicadas em comparação com as filamentosas. Então pega aí o teu medidor de oxigênio, põe lá dentro do tanque de aeração, veja qual que é o valor, monitora isso ao longo do tempo, veja se ele está dando acima de 2 mg por litro, como uma alternativa para minimizar esse risco aí de ter o buque de filamentose, porque depois que se instaura, é bem difícil tirar, tá? Então, melhor minimizar, associa com A sobre M, associa com oxigênio dissolvido, para a gente não deixar esse florescimento de bactérias filamentosas ocorrer. Muito bem, então vimos A sobre M, vimos oxigênio, agora vamos falar de idade do lodo dentro do nosso sistema. Lembrando, pessoal, que idade do lodo nada mais é, ó, vou pegar a caneta aqui, do que o volume do reator multiplicado pela concentração de sólidos no nosso tanque de aeração sobre o volume de descarte de lodo vezes o SSV na linha de retorno, né? Concentração de biomassa ali. Então essa é a equação da idade do lodo. Como é que ele interfere no crescimento de bactérias filamentosas? Da seguinte maneira, pessoal, bactérias filamentosas normalmente são classificadas como micro-organismos de crescimento lento. Então, o que isso implica? Se você está operando o reator com uma idade do lodo normalmente maior que 10 dias, é um fator que pode contribuir e favorecer aqueles que crescem de maneira lenta, como é o caso das bactérias filamentosas. Tá? Então, se você pensa em desfavorecer a presença delas, o que a gente tem que fazer? Trabalhar com uma idade do lodo mais baixa. Né? Então, será que eu vou usar uma idade do lodo menor do que 10 dias? Bem, parece lógico pensar assim, só que tem que lembrar que no sistema de tratamento você tem outras coisas para se preocupar, né? Não é só matéria orgânica que você remove, muitas vezes você remove também nitrogênio amoniacal, dependendo da legislação aí da sua região. Então, quando você estipula uma idade do lodo menor do que 10 dias para desfavorecer as bactérias filamentosas, saiba que vai ter um certo impacto no processo de remoção de amônia. Né? A gente sabe que a nitrificação é aquele mais sensível dentro dos processos que a gente estuda aqui no canal e que precisa de uma idade de lodo de pelo menos de 15 a 18 dias para o seu perfeito desempenho. Né? Então, para você que está aí de repente com um buco de bactérias filamentosas e identificou que é Micotrix parvicella e que a idade do lodo acaba influenciando, de repente você opera com um tempo, com uma idade do lodo menor do que 10 dias, mas saiba que vai ter um certo impacto na remoção de nitrogênio amoniacal. Tá? Então, esse período aí de recuperação do reator vai ter provavelmente um efeito adverso quanto à eficiência da remoção de nitrogênio amoniacal. Muito bem, então vamos para o nosso quarto e último fator ambiental aqui, né, que tem impacto sobre o crescimento dessa Micotrix parvicella, dessa bactéria filamentosa específica que a gente está abordando aqui, que é o pH. Né? Então, pessoal, alguns estudos aí mostram que ela tem um pH ótimo, né, tem essa faixa aqui, né, ela sobrevive nessa faixa, mas o ideal dela seria o valor de 7,2.
Tá? E aí quando você sai do ideal, começa a desfavorecer, porque o pH tem um papel fundamental sobre a atividade de várias enzimas que tem ali no processo metabólico dessas bactérias. Tá? Então quando você sai desse ideal, você começa a desfavorecer a atuação dessas enzimas. Então, pessoal, suponha que se você tem lá no reator o booking dessas Mycotrix parvicella, vamos fugir desse pH de 7,2, né, que seria o pH ideal. No caso de pensar aqui de não afetar outros processos que ocorrem, vamos buscar qual seria o pH ideal da nitrificação, por exemplo. Né? Vamos aumentar o pH ali para fugir do 7,2. A literatura traz para a gente que a nitrificação ela é feita em duas etapas, né? Nitritação e nitratação, como vocês veem aqui embaixo. E que o pH ideal das bactérias oxidadoras de amônia é levemente alcalino, né, que de 8,1, e as bactérias oxidadoras de nitrito, tá aqui, né, é de 7,9. Então vamos adicionar aqui um hidróxido de cálcio, né, a nossa cal hidratada, para aumentar o pH para cima de 8, um tanto ali, para que você fuja daquele pH ideal da Mycotrix parvicella e assim ter um fator a menos que contribua para o crescimento dessa bactéria filamentosa. Muito bem, pessoal. Então passamos por esses 4 parâmetros, A sobre M, idade do lodo, oxigênio e pH, que são parâmetros corriqueiros ali da operação do lodos ativados. Mas suponha que o teu reator está tomado dessas bactérias, você precisa tomar uma medida mais urgente. O que a gente pode fazer? Existem algumas iniciativas não específicas aí para a remoção desse micro-organismo filamentoso, para a eliminação, né, para dificultar a presença dele ali, que é a adição de algum produto químico dentro do teu licor misto. Esse artigo traz para a gente uma série de reagentes que você pode utilizar, ó, PAC, cloreto férrico, sais de alumínio, hipoclorito de sódio, em que você adiciona dentro do seu reator para eliminar a presença das bactérias que estão causando ali o seu booking filamentoso, as bactérias filamentosas, né? Então vejam, temos uma série de reagentes. Para o vídeo não ficar muito longo, vou adotar aqui este caso do artigo que utilizou um sal à base de alumínio para a eliminação dessas bactérias filamentosas. Então veja, ó, quando ele tinha lá o processo de lodos ativados dele, composto por esse sistema aqui, ó, era um reator destinado a fazer remoção de nutrientes, inclusive, ele veio e adicionou o cloreto de alumínio aqui dentro do tanque de geração, tá? Diretamente do tanque de geração. E com o passar do tempo foi percebendo melhorias na sedimentabilidade dessa biomassa. Então eu trago para vocês aqui a imagem publicada nesse artigo, em que vocês veem aqui nessa linha laranja a presença de bactérias filamentosas a partir da dosagem desse metal aqui, ó, de 41 milimol por quilo de sólidos pentotais por dia. Vejam que ainda a gente tem filamentos livres aqui. Tá? À medida que ele aumentou essa dosagem para um valor maior, aqui para 94 milimol de metal por quilo de sólidos pentotais por dia, veja que a gente não tem mais filamentos livres no licor misto. Então veja que a adição de um produto químico tem esta possibilidade de causar um efeito adverso ali sobre as bactérias filamentosas e melhorar a estrutura do floco, que é o que a gente vê, né? Aqui a gente vê uma série de bactérias para fora do floco e aqui já todas dentro do floco. Tá? Isso tem um impacto direto sobre o IVL, sobre a sedimentabilidade lá do seu lodo. Então, dependendo da ocasião em que você está, dependendo da região ali, você tem todos esses métodos que você pode levar em consideração. O sal de alumínio é só um exemplo que eu trouxe aqui para poder mostrar para vocês essa imagem bem interessante aqui da presença de bactérias filamentosas sendo reduzidas a partir da adição deste sal metálico. E a pergunta que eu faço para vocês, será que tem outros métodos, além desses aqui, métodos corretivos, o que mais que a gente poderia implementar na ética para dificultar o desenvolvimento dessas bactérias filamentosas? Tá, então aí entra a ideia dos seletores biológicos, tá, pessoal? Que seria utilizar etapas anóxicas, anaeróbias na sua estação, de tal maneira em que nesses primeiros tanques a relação A sobre M seja bem alta, né? Porque o compartimento é menor. E aí quando você retorna o licor misto para esse ambiente em que o esgoto entra primeiro, a relação A sobre M vai lá para cima, aumenta, e a gente já viu que uma relação A sobre M alta é favorável para as bactérias formadoras de floco em detrimento às bactérias filamentosas. Então seria mais ou menos assim, né? Os seletores biológicos atuariam nesse sentido. Esse é o processo UCT, em que a gente direciona o tratamento para remover não só a matéria orgânica, mas nitrogênio e fósforo, né? Então a ideia do seletor é
em que você posiciona esses tanques para receber o esgoto aqui, com recirculação do licor misto primeiro para cá, depois para cá, e aí você aumenta nesses tanques o que a gente chama lá atrás de A sobre M. Tá? Então, uma medida não corretiva, uma medida de operação contínua que você pode levar em consideração na hora de projetar a sua estação para evitar problemas com bactérias filamentosas, para minimizar problemas com bactérias filamentosas. Claro, aqui o objetivo é remover nutrientes, mas em paralelo você pode obter uma melhor sedimentabilidade do lodo, porque além de fazer os processos de desnitrificação, o processo de remoção biológica de fósforo, ainda atua com a ideia de ser um seletor biológico, no sentido de selecionar a bactéria formadora de floco em equilíbrio adequado com as bactérias filamentosas. Bem, a gente está discutindo a Micotrix parvicella como uma das mais abundantes quando se fala em entumecimento de lodo, mas existem outras, né, pessoal? Vocês viram lá naquela listinha que tem uma grande quantidade de gênero, espécies de bactérias filamentosas que podem florescer dentro do seu reator. Uma delas, agora saindo um pouco da Micotrix parvicella, olhando para esse tipo de filamento aqui, ó, o tipo 0221 que eu comentei com vocês lá atrás, que é estimulado devido à deficiência de nutrientes no teu efluente. Olha só que situação interessante. Isso aqui faz parte de uma pesquisa do nosso laboratório, em que inicialmente o reator operou com uma relação, ó, DQO sobre nitrogênio de 100 para 2, tá? E depois essa relação lá no esgoto foi aumentada de 100 para 5. Olha só, 100 para 2, vocês conseguem ver aqui é o tanto de bactéria filamentosa que tinha. Desse tipo aqui foi identificado, né? Tipo 0,21N. E aí quando essa relação foi corrigida, vejam que você já enxerga melhor os flocos com pouco ou quase nada de bactérias filamentosas em comparação ao primeiro cenário. Tá? Isso é muito comum, pessoal, quando você opera os lodos ativados com uma relação desbalanceada, né? Eu falei lá para vocês dessa relação carbono, nitrogênio e fósforo, aqui no caso DBO, nitrogênio e fósforo. O ideal, pessoal, seria que o teu efluente tivesse esta proporção aqui, 100 para 5 para 1. Professor, como é que eu converto isso? Olha, vamos dar como exemplo aqui. Se você tiver uma DBO de 300, que é um valor bem típico, você teria que ter pelo menos isso tanto de nitrogênio e esse tanto de fósforo no teu esgoto. Porque, olha só, 100 para 5 é 20 vezes, né? 20 vezes aqui. E aí você tem 15 vezes 20, vai dar o 300. Ao passo que 5 para 1 é 5 vezes. Então, 5 vezes 3 vai dar o 15, ok? Então essa seria uma proporção mínima que você deveria ter no teu efluente para minimizar riscos com o crescimento dessa e outras tantas que foram citadas lá devido à deficiência de nutrientes no teu efluente, né? A relação de 100, 5 para 1. E para aqueles que trabalham com efluente industrial, essa relação às vezes é bem peculiar, né, pessoal? O pessoal que trabalha com efluente de papel e celulose, de indústria têxtil, normalmente o esgoto, né, o efluente a ser tratado tem essa relação desequilibrada. E aí o que se faz? Lá aqui, ó, seria o tanque de homogeneização, você traz uma linha e adiciona, tem que adicionar. Se você for trabalhar com processo biológico, tem que corrigir essa relação aí para que você forneça um floco adequado que lá na frente tem que sedimentar bem. Então, o tratamento ocorre desde lá do início, pensando no teu efluente respeitar esta proporção de DBO para nitrogênio para fósforo. Ok, pessoal? Então abordei aqui alguns parâmetros muito importantes no processo de lodos ativados que acabam favorecendo, contribuindo para a proliferação dessas bactérias filamentosas, em relação à sobre M, idade do lodo, pH, disponibilidade de nutrientes, até mesmo temperatura, né? Eu não abordei aqui, mas também, se você for procurar na literatura, tem outros tantos aí, mas são os principais. Espero que o vídeo possa contribuir aí para que você evite esse cenário ou minimize esse cenário na sua estação, porque querendo ou não, a sedimentação é o gargalo operacional dos lodos ativados e se não sedimentar bem, foi tudo por água abaixo, né? Até como a imagem indica aqui, mas a gente quer evitar que essa turbidez venha para o efluente final e a sedimentabilidade do lodo passa por aí. Você promover um cuidado especial entre o equilíbrio dessas filamentosas com as formadoras de floco. Ok, pessoal? Encerro por aqui. Aqui quem fala é o professor Thiago Belli. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Guia de Saneamento.